Neste vídeo, o Angola Empresas explica tudo o que precisa de saber sobre o processo de internacionalização. Entenda a diferença entre sucursal e subsidiária, conheça os mercados mais estratégicos, como Portugal, Emirados Árabes e Namíbia, Estados Unidos da América, e descubra como superar os desafios burocráticos e logísticos. Leve o talento angolano para o mundo. Quando uma empresa decide expandir-se para outro país, ela pode fazê-lo de diferentes formas, dependendo dos seus objetivos, do investimento disponível e da legislação do país de destino. O processo é diferente para uma empresa nacional que pretende internacionalizar-se e para uma empresa estrangeira que deseja entrar num novo mercado. Empresa nacional a abrir uma sucursal no estrangeiro. Imagine uma empresa angolana que pretende operar em outro país, como Portugal, Namíbia ou Brasil. O processo normalmente segue estas etapas: estudo do mercado, avalia a procura pelos seus produtos ou serviços. Analisa a concorrência. Identifica oportunidades e riscos. Escolha da forma de presença. A empresa pode optar por abrir uma sucursal, criar uma subsidiária, empresa local controlada pela empresa-mãe, estabelecer uma filial, formar uma parceria com empresas locais, ou atuar através de distribuidores. Cumprimento da legislação local. Cada país possui regras próprias sobre registro comercial, impostos, licenciamento, contratação de trabalhadores, vistos para gestores estrangeiros, normas ambientais e de segurança. Registro da empresa ou sucursal. É necessário efetuar o registro junto das autoridades competentes do país onde irá operar. Abertura de contas bancárias. A empresa passa a movimentar recursos financeiros no país de destino. Início das operações. Depois de obter todas as autorizações, pode contratar trabalhadores, arrendar instalações, importar equipamentos e começar a vender ou a prestar serviços. O que é uma sucursal? Uma sucursal é uma extensão da empresa original. Ela exerce atividade económica noutro país, normalmente não possui personalidade jurídica própria, continua juridicamente ligada à empresa-mãe. Os lucros e responsabilidades podem continuar ligados à sede principal, conforme a legislação aplicável. O que é uma subsidiária? Uma subsidiária é diferente. A empresa cria uma nova sociedade no país estrangeiro. Essa nova empresa possui personalidade jurídica própria, tem número de identificação fiscal próprio, possui contas próprias, responde pelas suas obrigações perante a lei local. Mesmo sendo controlada pela empresa-mãe, funciona como uma empresa distinta. Em alguns mercados, especialmente na União Europeia, estabelecer uma empresa local, seja através de uma subsidiária ou de outra entidade jurídica constituída num Estado-membro, pode trazer vantagens comerciais e operacionais. Dependendo do setor de atividade e das regras aplicáveis, essa estrutura pode facilitar o acesso a clientes, fornecedores, contratos e cadeias de distribuição europeias. Quando uma empresa angolana pretende vender produtos ou serviços na Europa, pode fazê-lo diretamente a partir de Angola. No entanto, em alguns casos, criar uma empresa na União Europeia pode tornar as operações mais eficientes. As principais vantagens podem incluir maior confiança comercial. Alguns clientes e fornecedores europeus preferem negociar com uma empresa estabelecida na União Europeia, devido à familiaridade com o sistema jurídico e regulatório local. Facilidade logística. Manter armazéns ou centros de distribuição na Europa pode reduzir prazos de entrega e custos de transporte para os clientes europeus. Acesso ao mercado único europeu. Uma empresa legalmente estabelecida num Estado-membro pode beneficiar da livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas dentro do mercado único, desde que cumpra a legislação aplicável. Participação em contratos e concursos. Em certos concursos públicos ou privados, especialmente aqueles financiados por entidades europeias, pode ser mais simples ou até existir a exigência de que o concorrente esteja estabelecido na União Europeia. Contudo, isso depende das regras específicas de cada concurso. Maior proximidade aos parceiros de negócio. Estar presente no mercado facilita reuniões, assistência técnica, apoio ao cliente e o desenvolvimento de relações comerciais duradouras. Mas existem limitações. Ter uma empresa registada na Europa não garante tratamento preferencial nem elimina a concorrência. A empresa continuará sujeita às leis locais, às regras fiscais, às normas laborais e aos requisitos técnicos aplicáveis aos seus produtos ou serviços. Além disso, muitos produtos provenientes de países terceiros, como Angola, podem ser comercializados na União Europeia sem que o exportador tenha uma empresa europeia, desde que cumpram as normas de qualidade, segurança, rotulagem, certificação e os procedimentos aduaneiros exigidos. Imagine uma empresa angolana que exporta café. Se vender diretamente a partir de Angola, os clientes europeus importam o produto e tratam dos procedimentos aduaneiros. Se criar uma subsidiária em Portugal, essa empresa pode importar o café, armazená-lo em território europeu e distribuí-lo rapidamente para clientes em Espanha, França, Alemanha ou outros países da União Europeia. Isso pode aumentar a competitividade e simplificar as operações comerciais.
A vantagem não decorre apenas da natureza jurídica da empresa, mas principalmente do facto de estar legalmente estabelecida dentro da União Europeia, o que pode facilitar a logística, o cumprimento das normas, o relacionamento comercial e o acesso ao mercado europeu, dependendo do setor e da estratégia de internacionalização. Atenção, muitas pessoas pensam que basta abrir uma empresa na Europa para ter acesso privilegiado ao mercado europeu. Na prática, o que faz a diferença é uma combinação de fatores: a estrutura jurídica escolhida, sucursal, subsidiária ou filial, o cumprimento da legislação europeia, a estratégia logística e comercial, a capacidade de oferecer um produto ou serviço competitivo. Quais são os principais desafios? Expandir para outro país também implica desafios, como diferenças culturais, novos idiomas, legislação diferente, sistema fiscal distinto, risco cambial, instabilidade política ou económica, adaptação a novos hábitos de consumo, maior complexidade na gestão. Exemplo simplificado. Imagine uma empresa angolana de tecnologias que pretende expandir-se para a Namíbia. Estuda o mercado namibiano, verifica a legislação local, decide abrir uma subsidiária para operar com autonomia, registra a nova empresa, abre uma conta bancária, contrata trabalhadores locais, inicia a prestação de serviços. Ao mesmo tempo, uma empresa portuguesa que pretende investir em Angola seguirá um processo semelhante, adaptando-se às exigências da legislação angolana. A internacionalização de empresas é um processo de expansão para novos mercados que exige planeamento, conhecimento das leis locais, capacidade financeira e uma estratégia adequada. A escolha entre abrir uma sucursal, criar uma subsidiária, adquirir uma empresa existente ou estabelecer parcerias dependerá dos objetivos do investimento, do grau de controle pretendido e das condições do mercado de destino. A escolha do país para a internacionalização depende do objetivo da empresa. Não existe um destino melhor para todos os negócios. O país ideal será aquele que oferece as melhores condições para o setor em que a empresa atua, o mercado-alvo e a estratégia de crescimento. Portugal é frequentemente a porta de entrada para empresas angolanas na Europa. Vantagens: mesmo idioma, forte ligação histórica e empresarial com Angola, sistema jurídico estável, acesso ao mercado da União Europeia, boa infraestrutura logística, ideal para comércio, consultoria, tecnologia, exportação de produtos para a Europa. Países Baixos, um dos maiores centros logísticos da Europa. Vantagens: portos de classe mundial, excelente distribuição para toda a Europa. Ambiente favorável aos negócios. Forte setor de logística. Ideal para importação, exportação, distribuição internacional. Emirados Árabes Unidos. Um importante centro financeiro e comercial entre Europa, Ásia e África. Vantagens: elevada facilidade para fazer negócios. Zonas francas. Grande conectividade aérea e marítima. Ambiente favorável ao investimento estrangeiro. Ideal para comércio internacional. Logística, tecnologia, serviços financeiros. Singapura, considerada uma das economias mais eficientes do mundo. Vantagens: segurança jurídica, baixa burocracia, grande centro financeiro, porta de entrada para os mercados asiáticos. Ideal para tecnologia, comércio, investimentos, serviços especializados. Namíbia, uma escolha natural para muitas empresas angolanas. Vantagens: proximidade geográfica, custos logísticos reduzidos, relações comerciais com Angola, ambiente político relativamente estável, ideal para comércio fronteiriço, construção, serviços, agricultura. Brasil, um dos maiores mercados de língua portuguesa. Vantagens: grande mercado interno, mesmo idioma, diversidade de setores econômicos, oportunidades em tecnologia, energia e agronegócio. Ideal para tecnologia, educação, indústria, serviços especializados. Estados Unidos, o maior mercado de consumo do mundo. Vantagens: elevado poder de compra, grande acesso a investimento, ecossistema de inovação, mercado altamente competitivo. Ideal para tecnologia, startups, produtos inovadores. Como escolher o país certo? Antes de decidir onde expandir, uma empresa deve analisar o tamanho do mercado, o poder de compra dos consumidores, a estabilidade política e econômica, a carga fiscal, a facilidade para abrir empresas, a disponibilidade de mão de obra qualificada, a logística e os custos de transporte, os acordos comerciais existentes, a proximidade cultural e linguística, a existência de potenciais clientes e parceiros. Curiosidades. É comum que empresas iniciem a internacionalização por mercados onde existem menos barreiras culturais ou linguísticas. Para muitas empresas angolanas, isso explica porque Portugal, Namíbia e África do Sul costumam ser destinos iniciais.
Depois de adquirirem experiência internacional, muitas expandem para mercados maiores, como os Países Baixos, os Emirados Árabes Unidos, Singapura ou os Estados Unidos, aproveitando essas economias como plataformas para alcançar clientes em várias regiões do mundo. Muitas pessoas confundem os dois conceitos. Exportar é vender produtos para outro país sem necessariamente ter uma empresa lá. Internacionalizar significa estabelecer uma presença permanente no mercado estrangeiro, através de uma sucursal, subsidiária, filial, fábrica ou escritório. Nem toda empresa que exporta é uma empresa internacionalizada. Quando vale a pena abrir uma empresa no exterior? Pode ser vantajoso quando o volume de venda já é elevado, existe procura constante, é necessário prestar assistência técnica local, os custos de transporte são elevados, os clientes exigem presença local. Como as grandes empresas escolhem um país? Normalmente analisam fatores como estabilidade política, crescimento econômico, facilidade para fazer negócios, carga tributária, segurança jurídica, disponibilidade de mão de obra, infraestrutura, acesso a portos e aeroportos, tamanho do mercado consumidor, acordos comerciais. A decisão é baseada em estudos de viabilidade, não apenas na intuição. O papel dos acordos comerciais. Empresas analisam se o país participa em blocos econômicos, por exemplo, União Europeia, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, Zona de Comércio Livre Continental Africana. Esses acordos podem reduzir tarifas, facilitar exportações e ampliar o acesso a mercados. Muitos países oferecem incentivos para atrair empresas, tais como benefícios fiscais, terrenos industriais, zonas econômicas especiais, formação de trabalhadores, apoio ao investimento. Esses incentivos variam conforme o país e o setor econômico. Como funciona a tributação internacional? Uma dúvida muito comum é: se tenho empresa em 2 países, pago impostos 2 vezes? A resposta curta é: depende. Ter empresas em 2 países não significa automaticamente pagar impostos 2 vezes sobre o mesmo rendimento. Isso depende da forma como a empresa está estruturada, de onde os lucros são gerados e da existência, ou não, de acordos para evitar a dupla tributação entre os países envolvidos. Gestão cambial. Empresas internacionais trabalham com diferentes moedas. É importante explicar: risco cambial, flutuação das taxas de câmbio, impacto no lucro, formas de reduzir esse risco. Recursos humanos internacionais. Como contratar trabalhadores? Contratar localmente, enviar gestores da sede, obter vistos de trabalho, respeitar a legislação laboral do país. Gestão da marca. Em muitos casos é necessário registar a marca no país de destino, proteger patentes, proteger desenhos industriais, proteger direitos de autor. Sem esse cuidado, outra empresa pode registar a marca primeiro. Riscos da internacionalização. Nem toda a expansão é bem-sucedida. Principais riscos: investimento elevado, legislação desconhecida, diferenças culturais, instabilidade política, concorrência local forte, custos inesperados, dificuldades logísticas. Uma curiosidade pouco conhecida. Um aspecto que muitas pessoas desconhecem é que algumas multinacionais escolhem um país não porque ele seja o maior mercado, mas porque ele serve como plataforma regional. Essa estratégia reduz custos, simplifica a gestão e aproxima a empresa dos seus principais mercados. A internacionalização não é um objetivo reservado às grandes multinacionais. Muitas empresas que hoje operam em vários países começaram como pequenos negócios, com uma visão clara, um produto de qualidade e a coragem de dar o primeiro passo. Para as empresas angolanas, o mundo oferece oportunidades cada vez maiores. A África está a integrar os seus mercados, a Europa continua a ser um importante parceiro comercial e novas economias surgem diariamente à procura de produtos, serviços e soluções inovadoras. Expandir para outro país não significa abandonar Angola. Pelo contrário, significa levar o talento, o conhecimento e a capacidade empreendedora angolana além fronteiras, criando novas oportunidades de negócio, gerando emprego e contribuindo para fortalecer a imagem do país no cenário internacional. O caminho exige preparação, estudo, investimento e persistência. Haverá desafios, diferenças culturais, novas leis e mercados altamente competitivos. Mas toda grande conquista começa com uma decisão, a de acreditar que é possível crescer. Talvez hoje a sua empresa atenda apenas uma cidade. Amanhã poderá servir todo o país. E, com a estratégia certa, um dia poderá estar presente em vários continentes. O futuro pertence às empresas que inovam, planeiam e têm coragem de olhar para além das fronteiras. Porque, no mundo dos negócios, as fronteiras existem nos mapas. As oportunidades existem para quem decide procurá-las. A internacionalização não é um objetivo reservado às grandes multinacionais. Talvez a próxima empresa angolana a abrir uma sucursal na Europa, em África, na Ásia ou nas Américas esteja a nascer neste exato momento. Talvez seja a sua, porque as empresas que transformam mercados não esperam que as oportunidades cheguem. Elas preparam-se, inovam e têm a coragem de atravessar fronteiras.
Quem sabe, o próximo grande nome internacional pode nascer aqui. Chegamos ao fim deste vídeo. Agradecemos de coração por ter estado connosco até aqui. Conhecer como funciona o mercado internacional ajuda a compreender como dar os próximos passos. O nosso objetivo é entender como as coisas funcionam. Assista a outros vídeos em nosso canal com temas diversos. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos contigo, estamos juntos, valorize o que é nosso, fortalece o que é possível.